diretamente de Mogi das Cruzes, Diego Padeguchi. Caramba, hein, Diego? Quanto tempo, hein, mano? Puta merda. Que Pois bom, é, né, cara? cara. Muito Cada bom vez te mais ver. difícil encontrar na rua, né? É. Mas, ó, deixa eu contar uma história. Eu não sei se essa história ela aconteceu em Mogi das Cruzes. Eu não sei. Mas há muito tempo atrás, um menino ficava vendo o pai lendo o jornal Folha de São Paulo. Todo dia o moleque via o pai folheando as folhas do jornal Folha de São Paulo. E o tempo passou, o moleque ficou adulto e eis que ele vai trabalhar como repórter fotográfico na Folha de São Paulo. Esse menino, talvez a Giovana conheça, que se chama Diego Padaguchi. Olha só. Ô, Diego. Não era em Mogi, não, era em São Paulo. Era Que em na São verdade Paulo? na verdade eu cresci em São Paulo mesmo, né? Mas a família é toda de Mogi das Cruzes. Mas eu cresci em São Paulo mesmo. Mas, Ah, cara, posso já emendar? Posso já emendar aqui, não? não, eu só queria antes fazer um parêntese, que é o seguinte: eu quero te agradecer de público por uma força que você me deu numa certa vez. E foi o seguinte, isso no comecinho dos anos 2012, alguma coisa assim, me convidaram para dar um curso de fotojornalismo lá no sindicato. Eu falei, bom, se eu vou fazer um curso de fotojornalismo, então eu vou falar com os editores. Daí liguei para você, ô Diego, tem como você gravar um vídeo aí? Eu vou aí, a gente marca o horário e tal, e a gente grava um vídeo. Você, pô, Guzão, é para já, o dia que você quiser, vem aqui e tal, tal. E eu falei, então eu tô indo na hora do fechamento. Daí, tudo bem. E lá para umas 6 horas da tarde eu apareço lá, monto a parafernália lá, e você, generosamente, deu essa oportunidade para mim, gravou umas palavras lá sobre o que é o papel do editor de fotografia, o que é a importância da legenda para o fotógrafo, para o jornal, para o arquivo. Daí a gente ficou trocando essa ideia. Essa gravação, acho que você nunca viu, mas no final dessa nossa conversa eu vou Ah, que exibi-la. bacana. Ah, que bacana, cara. E só Cara, eu não lembrava, agradecido. confesso que eu não lembrava, cara. Bacana. Puta, agora que você falou, eu lembrei, claro. Mas eu, tipo, puta, não lembrava. Que legal, cara. Que bacana. E legal é você ter aceitado aí conversar comigo aí, porque Ah, essa imagina. história de a gente fazer o grilo na foto é uma forma de a gente valorizar as pessoas que cruzaram o nosso caminho, né? Como fotógrafo na concorrência ou trabalhando junto, mas dentro da mesma pegada do fotojornalismo. E entre essas pessoas, você, que era repórter fotográfico, depois passou a ser editor e continuou uma carreira aí dentro do fotojornalismo. Então, eu quero te agradecer. Assim, a gente nunca quase se esbarrava na rua quando não era uma bagunça, uma confusão, um conflito, um quebra-pau, uma coisa assim. E nunca tivemos um encontro tranquilo onde a gente pudesse trocar essas experiências, saber como se começou, suas inspirações, se você pegava o jornal do seu pai lá e ficava folheando. Então, aí a gente vai bater essa bolinha aqui, ô Diego. Não, legal, cara. Mas sabe que meu pai, ele comprava o jornal, ele comprava na banca todos os dias, mas ele não assinava, porque ele falava que o dinheiro tinha que circular. Então ele tinha que comprar lá do dono da banca para o dinheiro rodar na mão dele, entendeu? Não ir direto para a grande empresa. Então meu pai tinha essa coisa de ler diariamente o jornal, mas comprar na banca o jornal e não assinava, né? Então eu cresci, de fato, vendo meu pai ler muito a Folha de São Paulo, né?
E, cara, e aí, assim, a fotografia na minha vida veio também de família, né? Porque meu avô era fotógrafo, né? Fotógrafo de Seu avô era estúdio, de fotógrafo? retratos. Era fotógrafo de estúdio, né? Retratista e fazia muito casamento também. Mas naquela época, os casais iam para o estúdio para serem fotografados, né? Depois começou-se aí quer dizer, fazia cobertura na igreja também, mas eles iam posar no estúdio do fotógrafo, né? Isso no Então, meu começo avô dos tinha... anos, no final dos anos 50, nos anos 60, né? Acho que Isso, exatamente. todos os nossos pais têm uma foto dessa no estúdio, depois do casamento, vão lá É, correndo para o estúdio fazer a foto, né? exatamente. Ai, que Então legal. ele teve estúdio em Santo Amaro, ele teve estúdio na Vila Formosa. Na Vila Formosa foi o grande lance dele, porque o estúdio dele era na frente da igreja. Então era um puto esquema bom, né? Os noivos saíam dali e já atravessava a rua e ia para o estúdio dele na Vila Formosa, né? Então a fotografia já veio assim na minha vida por aí, né? E meu pai fotografava também, mas ele não trabalhou profissionalmente, mas não como fotógrafo. Ele trabalhou na comunicação do metrô durante 15 anos. E aí lá ele fazia o trabalho também de fotografar e também de filmar as obras do metrô. Então ele filmou e gravou e fotografou, por exemplo, a construção da linha verde do metrô da Paulista, né? Isso, assim, na verdade, depois que ele precisou ir atrás do ganha-pão, porque a origem do meu pai é de teatro, né? Ele era diretor de teatro, diretor de atores e também gostava muito de iluminação, até porque é o pai dele, meu avô, pai dele, que era o fotógrafo, né? Então ele sempre teve essa coisa na família. Então a fotografia para mim já veio por aí, assim, né? Com 12 anos de idade ganhei a primeira câmera fotográfica, uma Yashicazinha que está ali, inclusive, e aquela coisa de moleque, você vai fotografar o quê? Vai fotografar o pôr do sol, né? Essas coisas. E ficar bonito, né? Pôr do sol fica bonito, né, cara? E aí começaram a mentir para mim, falando que tava bom, tava ficando legal aquilo, né, cara? Eu comecei a acreditar nisso, né? E aí comecei a ir tal, fotografar, mas dessa maneira, brincando, sempre nos eventos de família era eu que fazia as fotos e tal, todo mundo já me estimulava, né, a ficar fotografando nos eventos de família. E aí quando eu Porque o avô queria curtir, já encheu o saco de ficar tirando foto e ele queria já tinha curtir na enchido o saco de festa. fotografia, cara. Ele tinha enchido, isso aí é verdade mesmo, ele tinha enchido o saco de fotografia. Na verdade, eu, assim, peguei meu avô, eu tenho uma lembrança dele como fotógrafo, além dos aniversários, mas como fotógrafo profissional, mas eu era muito pequeno. Depois ele já não fotografava mais. E tanto é que o próprio acervo dele, ele não guardou praticamente nada. Aliás, você me lembrou, depois eu vou te mandar, você pediu para eu te mandar umas fotos, eu vou te mandar o negativo que eu tenho, um negativão desse tamanho dele, de um retrato que ele tem do morador de rua, do Andarilho, que ele viu o Andarilho passando na frente do estúdio dele e chamou em troca de um sanduíche. Ele deu comida pro cara lá, o cara posou para a foto dele. Essa é uma, assim, fora as fotos de família que a gente que tem, que ele fotografava a família em estúdio, essa foto praticamente é a única foto que eu tenho sem ser de família dele, entendeu? Ele não depois se desfez, sabe essas coisas, às vezes, de fotógrafo que é de saco cheio? E aí ele se desfez, cara. Ele tinha muita foto chapa de vidro, né? Então, só que esse material, cara, sumiu. Mas é graças a Deus e graças a ele que pelo menos guardou esse negativo desse andarilho. E aí aquela época, né, Conceição, eles faziam retoque a lápis na foto, né? Então, eles faziam ali uns retoques na mão, né, dos retratos. Ampliava o retrato, depois fazia alguns retoques na mão, né? E quando eu fui... Aí, quando eu estava com 17 anos, eu vim fazer faculdade, fiz faculdade aqui em Mogi, fiz jornalismo, né? E vim morar com a minha tia, e ele morava junto com a minha tia, ele e minha avó. E ali ele começou a me passar, ainda tinha um ampliador, eu tenho um ampliador ainda, que é um baita de um latão desse tamanho, né? Preto e branco, me levou, pegava o trem aqui, me levou para ir comprar todas as drogas para preparar os químicos. Então a gente não comprava o revelador pronto, né? Então a gente comprava item por item para fazer a composição, para daí fazer o revelador, entendeu? E na, e Então na, e na, e na,
na quantidade certinha ali, né? No peso certo. Né? Sim. Então, assim, e aí e depois fazer a ampliação em si, né? Então, essa aula aí eu tive com uns 17 anos de idade com ele, no quartinho dos fundos da casa que ele morava lá e que virou um laboratório pra gente, né? Fechar a janela, botar a luzinha e revelar. Ô, Diego, que coisa mágica, hein? Eu fico imaginando a cena aqui, eu gosto de imaginar, né? Ele te levando para ver a mágica da fotografia, no quartinho lá no fundo, tal, fechando tudo. Você ainda sem saber direito como é que funcionava, tal. Eu vou ali, olha assim, assado, você vai ver que aparece a imagem. Pô, que coisa legal, hein? Muito legal, cara. Que momento mágico, né? Entre o avô e o neto ali. Porra, que bacana, cara. Foi uma experiência, assim, e aí me deu uma base, né, para todo o resto da minha carreira muito importante, né? Até porque participar da fotografia era uma época que o processo era químico, né? Sim. Então, para depois veio o digital, mas infelizmente ele faleceu em 2002, 2000, chegou a pegar o digital, entendeu? Assim, né? Porque eu gostaria muito, pô, imagino ele hoje, né, se estivesse vivo até hoje, vendo a gente fazer o que faz com o celular, entendeu? E tratando foto no celular, quer dizer, o nosso laboratório, que era aquilo tudo, virou dentro de um aparelhinho desse aqui, né, cara? Você tem um Photoshop aqui, você trata claro, escuro, os cambal, você faz dentro de um aparelhinho, né? Então, que loucura que seria se ele tivesse vivido até hoje para ver ele que trabalhou tantos anos, né, com processo químico para chegar no processo digital, né, cara? Então foi uma experiência muito legal. Só que tem um detalhe nessa história toda. Ele não viu esse movimento mágico que agora nós estamos vivendo, que é a tecnologia e coisa e tal, mas ele viu o neto dando seus primeiros passos, que foram depois dar passos muito mais largos lá na frente, né? Ele deve olhar assim, ele devia olhar assim com orgulho, né? Ele viu o comecinho da minha carreira ali, porque eu comecei em 2001, 2002 a fotografar, né, profissionalmente. Então ele pegou um comecinho na minha carreira assim, aí já acabou falecendo, né? Mas é uma experiência muito legal, né, cara? E foi muito bacana, viu, cara? E ele era muito crítico, cara. Então eu fazia meus pôr do sol, achava que estava lindo, não sei o que. Ele olhava e falava, mas e daí, né? Ele olhava aquilo e falava assim, tá, e daí? E aí, não tem composição aqui, não tem nada, né? Não tem nada aqui. Todo mundo elogiando, ele pegava e falava, mas isso aqui não tem nada. E até de composição mesmo, eu aprendi muito com ele. Composição, cara, compor o quadro, sabe? Então eu pegava uma foto mesmo de paisagem qualquer, e aí ele falava disso, não, vou compor o quadro, né? Vou compor o quadro, olha aqui, vamos colocar um elemento aqui, outro elemento ali, vamos desenhar esse quadro, né? Então, de composição é uma coisa que veio comigo muito dele, das críticas dele, assim, sabe? Então foi uma coisa muito legal. Além dessa base da fotografia preta e branca, né? E desses ensinamentos aí, né, cara? Mas foi uma experiência muito legal mesmo. Eu tenho umas coisas dele ainda, não sei se dá para ver, tá longe ali, mas enfim. Tem a câmera dele, aquela Rolleiflex de lentes gêmeas, tem ali era dele, tem uma outra lente que está numa madeira desse tamanho aqui, que é a caixa. Eu deveria ter deixado aqui do lado para você ver, mas eu vou levantar. Né? Esse tamanho de caixa aqui, né? Da câmera fotográfica, né? Então, isso aqui é encaixado dentro daquela caixona que era a câmera escura, né? Isso aqui é dele também. Então tem um museuzinho aí, coisas dele e outras coisas de amigos que foram encontrando em casa e foram me dando, porque sabia que eu tinha umas coisas, né? E eu tenho, só que não tá em casa, Conceição, mas qualquer dia eu te mostro, te mando uma foto e tal, porque tá na casa da minha avó, e minha avó é viva, ainda tá com 94 anos, cara, e bem. Caramba. E tomando uma cervejinha ainda.
Mas tem um tripé, cara, que foi um fotógrafo alemão que deu para o irmão do meu avô, e que ele é lindo, Conceição, é lindo. Eu falando aqui, não vou, eu vou te mandar a foto, se você quiser, por Mano, curiosidade, você quer. aquele Mas de ele é um madeira, tripé né? de De madeirão. madeira. Ele é de madeira, Conceição, só que ele é torneado, assim, ele é curvo, com rodinha de madeira, e tá super bem conservado, assim, é impressionante, cara. É muito legal mesmo. Que é dele também é uma herança, assim, né? Tá na casa da minha avó. Pô, que show, hein? Mas essas coisas que vêm de família, cara. E aí eu, assim, quando chegou na época de fazer faculdade, eu já queria, então já tinha essa coisa de fotografia, eu vou fazer fotografia. Só que na época, eu entrei na faculdade em 96, não tinha o curso superior de fotografia, que depois veio a ter no Senac, eu acho que é estadual, se eu não me engano, em Londrina tinha, estadual, tinha o curso de fotografia superior, mas na minha época não tinha. Aí eu fiz jornalismo, né? Entrei em jornalismo. Aí cursei jornalismo por conta da fotografia. No final, no curso de jornalismo, eu fiz tudo menos fotografia. Fiz um monte de coisa no curso de jornalismo, mas não fiz fotografia. Fiz, inclusive, estágio em TV e tal, coisa que hoje em dia, né, me serviu bastante, porque também é uma base de televisão, de edição, por exemplo, linear, né, que era uma coisa, operar aquela mesa de edição e tal, de estágio que hoje você vê como é que são as coisas Sim. foram para o mesmo lugar, né? Mas aí fiz jornalismo por conta da fotografia, no final não fotografei, mas quando eu terminei a faculdade, eu falei, bom, agora se é fotografia que eu quero, eu tenho que ir atrás disso, né? E montei o portfólio, cara, com o que eu tinha, que era nada, nada. E aí vem essa coisa da oportunidade que tem que ser dada para quem está começando, né? E Sim. tem que se abrir portas, né, cara? Porque também não dá para você também ser tão crítico assim. Estão começando, você tem que dar oportunidade para mostrar fazendo, né, cara? Aí eu te Aí, juntei um portfólio que era. e só Ó, um parênteses. E só o fato de você não ter nada importante feito, mas para chegar diante de um editor que já está lá esperando, assim, um cara trazendo algumas coisas assim, você não tem nada, só aí já é um desafio, né, Diego? claro. Montar o portfólio é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Depois que eu, puta, fui ser editor e que as pessoas me procuravam para mostrar o portfólio, que eu fui amadurecer o meu próprio portfólio, entendeu? E entender um pouco mais disso que é, de fato, você não precisa. Aí tinha aquelas coisas de fotojornalista iniciante, acha que tem que ter uma foto de cada tema, né? Ah, tem que ter uma foto de esporte, uma foto de cultura, uma foto de... Não, não tem que ter nada disso, né? Tem que ter umas fotos que, se você tem um trabalho, pode ser esse trabalho só e tá ótimo, né? Que seja retrato, aquela velha, pode ser retrato da sua avó, não tem importância, Sim. né? Desde que você tenha feito o trabalho ali, tenha se empenhado em desenvolver um retrato legal da sua avó, ou da sua mãe, ou da sua família, não importa, né? Então, o tema em si, na verdade, pouco importa, né? Nesse caso, o que importa aí é mais como é que você está desenvolvendo, como você pensa, né? A estética que você está iniciando ali, o seu trabalho em termos de estética também, principalmente, na verdade, eu acho que o conteúdo vem depois, né? Então, acho que nesse momento do início de carreira é mais isso, né? Não importa muito os temas. E aí eu levei meu portfólio, cara, juntei lá, pus até paisagem, nossa. Aí, aí levei, cara, no Vale Paraibano, em São José dos Campos, levei para o Ademir Brito, cara. Aí o Ademir foi muito bacana comigo, cara, muito bacana, assim. Por que acontece? Só para contextualizar a vida pessoal, né? Meus pais tinham mudado para Caraguatatuba. Eu terminei a faculdade e não tinha trabalho, não tinha como me manter, voltei para morar com a casa dos pais. E aí em Caraguá tinha uma sucursal do Vale Paraibano, que Sim. cobria o litoral, né? Litoral norte. E ali eu falei, bom, então aí vou levar em São José para o editor para ver. E ele começou a me passar uns freelas em Caraguá. Então, para me dar a oportunidade mesmo de mostrar o trabalho. Até emplaquei uma outra capa no Vale Paraibano na época, sabe? Com coisas do litoral. E aí ele ia orientando. E fotografando de filme, é, fotografava, botava o filme no envelope, botava no ônibus, cara, litorânea, que saía de Caraguá para São José. Porque saía ônibus de hora em hora, de hora e meia, uma coisa assim, né? O fluxo ali Caraguá-São José dos Campos é grande, né?
Então, tinha que botar o envelope, dava para o motorista do busão, malote. Aí ele levava para a rodoviária, o Vale Paraibano é perto da rodoviária em São José, os caras iam lá retirar o filme, para daí revelar, para daí ver o que tinha lá que prestava. Legal, né, Era uma cara? epopeia, né? Nossa, cara, muito louco, né? Mas aí foi Caramba. aí Tipo assim, né, Diego? Tipo assim, eu tô te mandando. o início do meu trabalho, assim, de... Viu? É tipo assim, ó, tô te mandando um zap aí. Pegava uma ordem, punha na mão do motorista. Motorista, motorista do mano, busão, o cara. motorista pegava aquela estrada, acho que parava em uma outra cidadezinha também, ia para aquele pé pinga-pinga, até chegar na rodoviária. Os caras, porra, o cara tá atrasado. Cara, era assim, cara. Era Pô, assim. teve uma barreira na estrada, aí teve um acidente. Puta que. Né? Já era, já era. Imagina, feriado, véspera de feriado e fim de ano, na Serra, o Meu litoral, Deus. trânsito, tudo parado. Os caras, né? E era assim Não, que funcionava. e para eles até era estressante, né? Pô, cara, mas era algo previsto, né? Agora, para quem É. está começando uma carreira e quer emplacar, você quer mais é que o ônibus vá direto, né? Que chegue logo, que a coisa aconteça, né, cara? E aí, até fazendo uma menção ao Vale Paraibano, cara, tinha uma equipe lá muito boa, né, cara? Muito boa mesmo, né? O Pedro Ivo, que também trabalhou no Diário de Mogi, o Flávio Pereira, todos os caras lá muito bons. E era uma equipe muito forte de fotografia lá, numa época também que o Vale Paraibano era muito forte quanto jornal, né? A cobertura do Vale, do Paraíba, todo pelo jornal, era muito. Era outra época, realmente, né? E aqui a Folha também tinha a Folha Vale, né? Travou aí? Deu uma travadinha aqui, Diego. Acho que teve Aí, algum agora acidente voltou. na estrada. Agora tá aqui, ó. Tô vendo você. Deixa eu ver. Aqui é o seguinte, cara, minha internet aqui ela vai e vem, cara. Aí, tá bem? Eu tô te vendo bem Deixa eu ver. agora. Você tá me vendo assim, bonitão assim, né? Tá legal aí. Legal. Oi, tá bem? Oi, Tá tá me bem. ouvindo? Tô te ouvindo. Tá beleza. Então, assim, voltando só a fazer a menção ali, a equipe de fotógrafos que o Vale Paraibano tinha na época, ali no final da década de 90, início dos 2000 ali, era bem forte, bem legal também. Os caras faziam um trabalho muito legal, cara, muito bacana. Mas ali eu fiquei um ano só fazendo um freela, depois voltei para Mogi e aí entrei não foi a minha primeira escola aqui, eu acho que foi meu ensino fundamental assim na fotografia, foi aqui no Jornal de Mogi, no Mogi News, cara, porque aqui era uma redação que era pequena, mas que já tinha o dia a dia do jornalismo, já tinha o pega para capar de cobertura de cidade pequena, mais de um jornalismo já diário, né? Que foi bastante importante também para o meu início de carreira, cara. Aí fiquei uns 2 anos e meio aqui, depois já ingressei no Agora. Quer dizer, fiz uns freelas no Diário de São Paulo, na época o Marcão era editor lá, e aí fiz uns freelas para ele, e aí depois acabei ingressando no Agora São Paulo, que aí sim foi uma grande escola de jornalismo, né? O jornal popular, fazendo Agora, aquela cobertura maluca. mas quando você veio morar aqui para fazer o Diário de São Paulo, você mudou de Malicuia para cá? Eu vim para Mogi, aí depois a Giovana, né? Começou a trabalhar no Jornal da Tarde, aí ela alugou um apartamento com uma amiga, e aí eu já aproveitava e dava umas dormidas lá e fazia uns freela pro Diário de São Paulo, né, cara? Tinha que estar perto, não tinha como, né, Conceição? Até Ah, hoje ainda é isso. Se você não estiver perto, o cara não te chama. Eu tô aqui, tenho que pegar um trem para chegar. Fala, não, um abraço, amigo, vou chamar outro, né? Naquela época, o Diário de São Paulo tinha a equipe de quantos fotógrafos, Conceição? Uns 20, nossa, cara, início. nossa, uns 40, 50, hein? É, muita gente, né? Muita gente trabalhando, né, cara? E tinha que se Então era destacar, né? tinha essa dificuldade. Por um lado, era A internet legal tá porque lá. tinha essa demanda de trabalho, né? De ter bastante foto.
Aí, por um lado, era legal, porque tinha essa demanda de trabalho com bastante fotógrafo. Por Mas outro, era difícil a- destacar, né? agora, a Giovana, ela era sua namorada, você conheceu ela na faculdade? Não, conheci no Moji News, no jornal. Ela era Porque repórter do jornal aqui de Mogi, vocês começaram a namorar naquela época? naquela época. Né? Em 2002, por aí. Porque nesse período aí, ela trabalhava lá no Jornal da Tarde, e eu trabalhava lá também, então a gente chegou a ser junto para pauta. Uhum. Então é esse E foi critério. uma, sim, sim, e foi uma grande escola para ela também, né? O Jornal da Tarde. Ela lembra, tem lembranças muito legais lá. Que Depois ela bacana. acabou indo para o Daí ela foi para agora, né? também. Aí você, no agora, já trabalhava junto com a sua namorada, Diego, e lá no agora, você já Mas começou, entrei no já, agora. Tô ouvindo, tô ouvindo. então, que tá travando aqui. E quando você chega lá no agora, você já namorava a Giovana, então já ficou ali em família ali. Ficou, cara. A gente tá aí resistindo até hoje, velho. 3 filhos depois. Cara, Nos mas, reinventamos também. A gente vai chegar nessa parte da conversa, porque aí nós dois saímos do jornal, né? E hoje a gente tem uma agência de comunicação, uma outra história, né? Também a gente se reinventou e estamos tocando o barco até hoje, cara. Uma historinha bonita aí de amorzinho. mas assim, você tá lá no agora, que fica no segundo andar, É. lá da Barão de Limeira. Agora, para pular do segundo andar para o quarto andar, para subir, também não foi fácil, né, Diego? Porque são poucas as oportunidades de pessoas que tiveram ali na Folha da Tarde, no Ativo Agora, e subiram lá para É, o Jornal Folha, né? o folhão, né? Cara, enquanto eu fiquei como fotógrafo no Agora, eu fiquei 5 anos. Eu fiquei de 2004 a 2009 como fotógrafo no Agora. E o Agora era aquele método ali, aquela máquina de moer carne, de moer gente. Por quê? Você fazia um fim de semana sim ou não, né? E era bem puxado, né? Então, porque a demanda de pautas alta, você trabalhava sempre muitas horas seguidas. Pegou aí? Travou, travou. Aí você trabalhava muitas horas seguidas, então era muito cansativo, né? Eu fiquei 5 anos lá e aí já estava assim, eu já estava no meu limite, não aguentava mais trabalhar, pedi demissão. Aí eu pedi demissão, comecei a fazer uns freelas e tal, até aquelas coisas que a gente, enquanto fotógrafo do Agora, sempre almejava chegar na Folha, porque é onde tinham as melhores pautas, que você tinha mais tempo para realizar as pautas, tinham as grandes reportagens, né? Então é natural que a gente quisesse ali ir para a Folha para fazer outros tipos de trabalho, né? Eu, enquanto fotógrafo, não conseguia fazer pegar o elevador e subir para o quarto andar de verdade e começar a trabalhar lá. Aí eu pedi demissão do Agora e comecei a freelar na Folha. Essas coisas, né? E fiquei pouco tempo freelando na Folha, quando o Serjão assumiu a editoria do Agora, virou editor de fotografia do Agora. Quando ele virou editor de fotografia do Agora, ele me chamou para ser pauteiro. E eu não queria, eu resistia, assim, porque o meu negócio nunca foi mesa, né? Meu negócio sempre foi rua, né? Nunca me vi, na verdade, trabalhando como pauteiro, como editor, qualquer coisa assim, cara. Nunca, pelo contrário, eu queria era rua mesmo. E aí o Sérgio conversou comigo e tal, acabei aceitando, porque eu tinha passado ali um semestre de freela e vi que a coisa também não estava fácil, não ia andar muito, não via ali muita perspectiva do que eu queria, que era ser contratado na Folha como fotógrafo, né? Então eu vi que a coisa ali não ia acontecer muito, tal. O Sérgio veio com essa proposta de voltar como pauteiro, eu acabei aceitando e vindo como pauteiro para agora. No final das contas, cara, acho que não fiquei um ano como pauteiro do Agora. Acho que eu fiquei 6 meses, 10 meses, por aí, como pauteiro do Agora. E aí a Folha estava com um grande problema na produção, na pauta.
né, precisando de alguém lá que organizasse um pouco a casa e a equipe para realizar as pautas. E aí os caras me puxaram como pauteiro. Então virei pauteiro no Agora, acabei indo como pauteiro da Folha de Fotografia. Foi Então, assim que eu assim, e assim parti para ficou. o quarto andar. Eu fico imaginando a disputa deles lá. Não, esse palteiro é meu, esse palteiro é meu. Não, larga esse palteiro agora é meu. Não, é uma briga. É porque o hard news ali apanhava muito, entendeu? E aí tem essa coisa do pauteiro, né, Conceição, de você conhecer da cidade. Então tinha 5 anos de Agora, de dia a dia do Agora, então e no Agora a gente vai para a periferia de todos os lugares, né? A gente rodava a cidade. E a questão de você ter mesmo o jornalismo ali, o hard news mais no sangue, né, Conceição? Então você poder avaliar o que é notícia, o que é importante, o que rende foto, o que não rende foto. É a função do pauteiro, né? Então aí nessa eu consegui subir esse degrau aí, entendeu? E o pauteiro é aquele cara que filtra, né? Vem a repórter toda esbafurida. Não, precisamos correr agora lá, porque... E o cara fala, pô, uma coisa é você para Itaquera 9 horas da manhã, que é contrafluxo. Agora, uma coisa é você ir para Itaquera 5 da tarde, o tempo de chegar em Itaquera é outro. Então, quem não tem essa experiência de rua, muitas vezes não vai ter sucesso como pauteiro, né? Então, exatamente. Quer dizer, Exatamente. E era uma ainda que era uma época, isso já era 2009, 2010, que as agências já estavam, as agências que eu digo, Futura Press, já estavam trabalhando, né? Então a imagem chegava para a gente também, mas não era tal como era mais recentemente, que agora praticamente a cobertura de hard news, se bobear, fica na mão dessas agências, né? Porque o jornal não fica deslocando o fotógrafo para fazer um acidente, esse tipo de coisa, né? Reserva os fotógrafos para as pautas exclusivas, né? Só para a gente relembrar aquele momento, que é o que você está acabando de dizer aí, é um momento histórico. Por quê? Porque foi uma época que os jornais começaram a ficar defasados, muita produção ao mesmo tempo, com pouca gente. Então, essas agências que começaram a brotar, começaram a mandar foto para tudo quanto é canto de São Paulo, a um custo zero praticamente. Os caras iam lá por conta e risco, mandavam de moto, né? De bicicleta, tem até fotógrafo de ônibus, mandava para a agência distribuía, né? Então, assim, eles tinham um alcance muito maior, muitas vezes, do que nós, que trabalhávamos no jornal, né? Que tinha que sair, exatamente. Que funcionava ainda naquele esquema de sair do jornal lá do centro, pegar um motorista, pegar o carro para chegar até o local do desabamento, do deslizamento, desse tipo de coisa, né? Mas assim, então, o que eu quero dizer é que ainda que a gente naquela época, a gente fala, parece que faz 50 anos, né, cara? Faz 10 só, né? Mas olha como mudou, né? Então, assim, ali em 2010, ainda até 2015, na verdade, ainda se tinha uma cobertura de hard news ainda forte, mesmo o jornal já vindo ano a ano diminuindo a sua equipe de fotógrafos, né? Não só de fotógrafos, mas que veio diminuindo isso ao longo dos anos. Mas ainda assim tinha essa cobrança pela cobertura do hard news, coisa que hoje acho que já nem é dessa maneira, justamente por conta disso. E também, né? Isso aqui, o celular, então assim, a imagem chega. Do helicóptero que caiu na marginal, vai chegar essa imagem, tá certo? O cara vai chegar lá depois, um fotógrafo da equipe, para mandar um fotógrafo da equipe, vai chegar depois para tentar contar uma história, mas de forma diferente, porque o helicóptero pegando fogo, saindo fumaça na hora que caiu, cara, quem tá passando de carro já fez de celular, esse negócio vai estar nas redes, aí daqui a pouco chega no jornal, entendeu? Então essa foi uma mudança muito grande, muito importante, né? Mas voltando para a linha do tempo ali que a gente está fazendo, então naquela época ainda tinha essa exigência, e eu me dava bem fazendo isso na pauta, organizando a equipe, distribuindo,
né, avaliando e tal, não sei o que foi o caminho que levou para a Folha. Aí lá eu fiquei durante 3 anos como pauteiro, né? Eu fiquei de 2009 até 2012 como pauteiro. E aí, assim, do relato pessoal / profissional, que era assim, do caralho, você tá na mesa coordenando fotógrafos como Marlene Bergamo, Moacir Lopes Júnior, Eduardo Knapp, Lalo de Almeida, sabe? Jorge Araújo, Juca Varela. Puta, cara, né? É uma honra, né, cara? É os caras que eu sempre, né, via ali na capa do jornal, que eu admirava os trabalhos deles e que, de repente, eu estava lá pautando, né? Isso era só pautar. Agora, o duro era aquilo, né, cara? A gente tem que atender a demanda por pior que ela seja. Então, tem pauta que não dá para derrubar. Você pautar o cara, você quase pedia desculpa. Fala, desculpa, mas tem que fazer isso aqui, ó. Vai lá, pelo amor de Deus, fazer esse negócio. E pô, é muito legal, sabe? Essa coisa, né? De você tá trabalhando com caras que você admira muito, né? Com fotógrafos que são muito bons mesmo, são por excelência, né? Então são caras que têm uma história no jornalismo e não é à toa, né? Então pautar esses caras foi uma experiência muito legal e depois dirigir como editor, né? Também foi uma outra experiência super interessante, né? E no jornal como a Folha, né, Conceição, como é o Estadão, que você conhece tão bem, a Folha também, de coberturas importantes, né? Então, para a gente que gosta de fotografia, de fotojornalismo, de jornalismo, você participa das maiores coberturas nacionais e algumas internacionais. Então, é muito legal. Isso é uma experiência que putz, caras, muito legal. Muito sensacional. Quando o Joel foi para a guerra, quando as viagens que o Lalo fez e faz, o Jorjão foi para a Venezuela, Marlene para Cuba. Pô, são coisas muito legais, né? E você pegar o retorno dos caras que estão lá trabalhando, né? O cara na guerra, a tensão que o que implica você mobilizar, a logística que implica você, né, participar dessa logística para mandar o profissional com o mínimo de segurança possível, né? Ou com o máximo de segurança possível, na verdade, né? Para que o cara volte bem daquela cobertura, que era sempre uma decisão muito arriscada, né? Eu acho que se não fosse o Sérgio Dávila ter feito cobertura de guerra, como fez com o Juca, no Iraque, né? Eu acho que eles não seriam um diretor de redação que bancaria tanta viagem, talvez, para a guerra, sabe? Porque realmente o jornal assume um risco ali de mandar um profissional para um lugar desse, que se acontece alguma coisa com um profissional, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, acho que é um pouco do histórico do Sérgio Dávila de ter feito esse tipo de cobertura que é opinião minha, né? Nunca conversei com ele sobre isso, mas que eu acho que acabava aprovando, bancando muita viagem para esses lugares, sabe? De manter correspondente, como manteve o Sami, né, como manteve outros também em áreas tão difíceis, né? O Sami ficou no Irã, porra. Nessas áreas de conflitos, realmente, o jornal ele carrega uma responsabilidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, cobrir essa periferia com crime organizado, os morros lá do Rio de Janeiro é tão perigoso quanto. Sem dúvida. Então, assim, a produção... mais, né? Não digo que é mais, né? Mas relato, sei lá, do Apu, por exemplo. O Apu foi para a guerra e foi para cobrir também troca de tiro no morro lá no Rio de Janeiro, né? Foi com o Paulo Ítaca que também tomou um tiro, né? E por quê? Porque na guerra, diz os caras, que meio que nós estamos aqui, né? O inimigo está ali, tá certo? Então você sabe que você está aqui, está ali. Agora, no morro que vem tiro daqui, tiro de lá, tiro de acolá, você não sabe onde está, de onde vem o tiro, né? Isso é o relato dos caras. Eu nunca peguei esse tipo de conflito com bala, com tiro de verdade de Conceição, acho que eu nunca peguei, cara. Só mesmo aqueles quebra-pau de pedra, né? De voar pedra, que também é perigoso pra cacete, claro. Mas tiro eu nunca peguei, cara. E graças a Deus também, viu, Conceição? Eu tive ilusão no início da carreira de querer fazer esse tipo de coisa, velho. Depois que você tem o primeiro filho, isso aí passa rapidinho. Você fala, não. Eu já cruzei com os pipocos aí, viu? Não é fácil, não.
mas, ao mesmo tempo, é a profissão que o peão escolheu, né? Então, ele tem que estar preparado tanto para fotografar um restaurante chique, quanto Vai fotografar um... lá, Né? não, Travou aqui. eu tô te ouvindo. Está me ouvindo? Então, e o cara tem que estar Tô te ouvindo. preparado, né? É uma área de... Você escolheu aquela profissão, né? Então, a qualquer momento você pode ser acionado para ir fazer um conflito e tem que estar bem preparado, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Mas legal, eu achei que... Então, e essa parte aí, você pegou uma parte, uma época importante, onde os caras estavam indo para as guerras, conflitos estrangeiros, né? Sim. E aí, você falando aí, eu me lembrei de 2013, né, cara? Eu tava coordenando a equipe ali no 2013, né? Já tinha assumido como editor em 2013. E que foi aquela loucura que foi no país, né? Então, agora lá a gente já tinha, em 2013, já tinha o WhatsApp funcionando super bem, né? O que facilitava muito a comunicação da equipe que estava na rua, né? Mas muito, né, cara? Até para saber se os caras estavam bem, porque virou uma loucura, nossa senhora, né? Aquela quase invasão da prefeitura, né? Quando depredaram todo o centro de São Paulo, a invasão também no Congresso Nacional, aquela foto do Pedro Ladeira, que é puta, sensacional, que projeta a sombra do cara, assim, né, no Congresso, cara, muito legal. Entre outras tantas imagens que foi daquela época e de tantos fotógrafos que sofreram também, né, cara, com aquela loucura que foi, né. E aí e essas coisas da fotografia, né? Como você falou, né, Conceição, que você está preparado para fotografar um restaurante chique, um famoso X, num dia e no outro dia você está lá fazendo enchente, está em contato com o povo, né, com a periferia, com quem está se ferrando, né? Acho que na verdade é mais muito lógico que é isso que move, na verdade, o jornalista, né, e o fotojornalista, que é essa visão humanista mesmo, né, cara, de mundo, né, de mostrar os problemas, né, de mostrar e o fotógrafo com imagem e mostrar realmente o que precisa ser mostrado, né, a importância da imprensa profissional, né, que hoje em dia está tão maltratada, tão maldita aí por tanta gente, né, cara, que se deixa iludir, né, a imprensa tá cheia de problemas, os jornais, enfim, a imprensa em geral tá cheia de ativo, mas não pode se viver sem ela, né, cara, não existe democracia sem imprensa livre, né, cara, isso é o básico, né, cara, isso é o básico. E você lá na redação, enfrentando todos esses bastidores, porque uma coisa é você estar no front e outra coisa é você estar no bastidor. O bastidor é tão tenso quanto quem está no campo lá, porque é uma responsabilidade muito grande, né, Diego? É uma outra formação como repórter fotográfico, né? Tem várias responsabilidades, desde você ser responsável pelo cara que está na rua, né, e de muitas vezes dizer para o cara vai ou não vai, né, e o que significa vai é o cara se arriscar e de repente acontecer alguma coisa com esse cara. Então, na época de 2013, eu lembro que baixou uma norma na Folha que não podia fazer cobertura na rua, dos protestos, se não fosse de capacete e colete. Depois, até colete à prova de bala andaram saindo. Mas não podia ir para a rua sem capacete e colete. Era a regra, entendeu? Então, se um cara tava na rua, eu lembro de uma época que teve um freela e o cara fazia fotos muito boas de protesto. O cara arrebentava. Só que o cara não estava acostumado com essa coisa de jornal, porque o cara era freela, né? O cara ganhava vida como freela, assim. Então ele não estava acostumado com essa coisa institucional, entendeu? Cara, é uma empresa, a empresa está responsável por você aí. Então, se dá uma merda com você aí, a empresa vai se responsabilizar. E é o que a gente espera mesmo, que a empresa se responsabilize para a gente que está na rua, né, cara? Só que você tem que tomar os devidos cuidados, né? Então, teve um dia que eu tirei o cara. Então, o cara ficou puto comigo, nunca mais falou comigo. Eu falei, meu, sai daí.
Tá de capacete? Não tô. Tá de colete? Não tá. Sai daí, cara. Você não vai ficar aí. Não, mas não, você não vai, bicho. Não vai. Você vai embora. Sabe? Porque essa é uma responsabilidade grande de quem tá ali na mesa, né? E faço isso porque tô preocupado com o bem-estar dos caras, né? Então, é claro que a gente quer a foto, que é a melhor foto sempre. Agora, primeiro é o bem-estar do cara, né? O cara tem que estar bem, estar íntegro, né, de saúde. E outra coisa é a responsabilidade do material que chega dos fotógrafos, né? E daí de editar esse material, né? E é cruel, né? A vida de fotógrafo, ela acho que ela foi se tornando meio cruel assim na redação, no sentido de que chegam muitas imagens de agência, né? E você tá com o fotógrafo no local, de você brigar para entrar foto do fotógrafo da equipe, não só porque a foto vale a pena, claro. Se tem uma foto que grita, sendo muito melhor do que a da nossa equipe, paciência, tem foto muito melhor que a nossa. Mas diversas vezes não é isso que acontecia dentro da redação, né? O que acontecia na redação é que chegavam muitas imagens, todo mundo tem acesso a todas as imagens, do repórter ao editor do caderno, e os caras vão pegando e vão colocando, então vira uma loucura. Eu falei assim, não, calma, calma. Tem fotógrafo nosso lá, tá aqui, tá chegando as fotos. É uma responsabilidade grande também com a equipe, né, cara? Né? Com comprometimento com o seu time, caralho, né, meu? Você tem um time jogando com você. E o cara tá lá dando sangue para fazer a foto boa. E os caras vão pegando foto, vão botando fotos, falam, meu, isso aí nem é boa essa porra dessa foto que estão colocando aí na página, né? Então essa é uma responsabilidade grande também que eu, como editor, pelo menos, sentia com a equipe, né? Agora, tem dia que você ganha, tem dia que você perde. Faz parte, tanto como editor como fotógrafo. Faz parte, né? Tem jeito, né, meu? Mas no geral, a gente sempre ganhava, né? Se for pôr no papel, né? Porque a equipe é boa, né? Sim, isso sim. Isso sim. Mas era uma luta intensa, cara. Agora, Diego, falar em ganhar, vamos ver essa foto que você fez aqui, do Neymar, né? Você ganhou essa foto dos caras, porque os caras estão tudo lá atrás. Pois é, rapaz. E o Neymar está de costa para todo mundo e você está na frente e os caras levantaram. Puta foto, hein? Rapaz, então eu fiquei pensando, que foto que eu mando pro Conceição botar lá no fundo dele, né? Aí eu lembrei essa, porque também, enfim, é uma que eu gosto até porque conta da história mesmo para te contar, né? Mas assim, eu fui para a Olimpíada não para fazer, eu fui para a Olimpíada para fazer o entorno, para fazer clima, para fazer essas outras histórias, e não tá ali cobrindo os esportes direto. Agora, cara, você tá numa Olimpíada, você não vai fazer os esportes? Cara, não vai, né? Então, eu sempre dava meu jeitinho e caía para dentro de algum evento esportivo para fazer, porque o resto tinham pautas interessantes, eu tinha outras tantas que, desculpa, não faz parte da cobertura do jornal. Então, eu entendo perfeitamente. Mas a gente quer fazer a boa, não, né? A gente quer fazer o principal, né, cara? Então, assim, era que pauta que eu tinha no Parque Olímpico? A fila para comprar hambúrguer, sabe? Esse tipo de coisa. Então, tudo bem, vou lá fazer a fila para comprar hambúrguer. Então, faz parte da cobertura, os problemas, né? Da alimentação, do Parque Olímpico, tudo bem, faz parte, vamos lá. E eu até me tinha que ser feita, mas eu fazia também muito digamos, de cotidiano do Parque Olímpico, assim, que me rendeu umas cenas interessantes, sabe? Eu fiz, sei lá, vôlei de praia em Copacabana, foi divertido, cara, porque tava todo mundo lá dentro do estádio, né, que foi construído do vôlei de praia, e do lado de fora tinha um morro de areia, e aí os carioca, né, velho? Um morro de areia que virou uma arquibancada externa, que dava vista só pro telão de interno, que lá de fora dava para ver o telão do jogo. Os caras ficavam lá fora de biquíni, de sunga, o cara passando vendendo caipirinha pros gringos, sabe? Esse tipo de coisa. Assim. Brasil. Só quem tá fazendo o entorno é que pode ver esse tipo de coisa. Então foi divertido também, né? A abertura da Olimpíada também, essa foto eu quase te mandei, mas a abertura da Olimpíada foi legal, porque eu fui fazer do Morro da Mangueira, né? Então eu fiquei lá fora do estádio,
da perspectiva do morador da Mangueira para o Maracanã, né? Então a gente chegou lá eu tinha pouca experiência no Rio de Janeiro, né? E foi uma puta aventura, uma coisa super legal, assim, né, cara? A gente chegou no pé do morro, aí já vem os caras com mototáxi para levar para. E eu, cabaço, desculpa, pra falar a verdade, cara, levei uma 400. E, cara, o Morro da Mangueira fica colado no Maracanã. Não precisa de 400, cara. Não precisa. Eu não tinha visitado. Uma 70, 200 eu matava ali, né? Resolvia lindamente. Eu levei a cara, aí chego eu para subir na mototáxi, cara, com aquela malinha de roda, com a 400, com equipamento pra caralho, com coisa pra caralho pendurada assim. Aí subi na garupa do cara, né, motinho. Aí eu falei, cara, mas a gente consegue subir isso aí? Cara, dá para chegar lá em cima? Eu falei, meu irmão, a gente carrega a geladeira na moto aqui, meu irmão. Eu falei, cara, não vou. E eu segurando assim, falei, meu, se cair, se eu perder equilíbrio, eu vou largar o equipamento para cair no chão, porque senão eu vou cair junto, né? No final subiu, foi super legal. Chegou lá, os caras estavam totalmente estruturados, cara. Toda laje tinha uma equipe de TV, tinha imprensa, toda laje já estava ali para fazer, porque aquela cena também dos fogos estourando do estádio de abertura de Olimpíada é uma foto também clássica, né? Toda Olimpíada, seja onde for, tem a foto do lado de fora com os fogos estourando. Só que ali era do lado do Morro da Mangueira. Então, nas lajes, as TVs pagando, dando grana, alugando as lajes dos moradores. O que eu achei sensacional. Falei, pelo menos a galera tá tirando uma grana aqui, né, cara? Pelo menos vão tirar um dinheiro desses gringos aí. A gente também pagou para ficar na laje, né? E eles ficaram vendendo cerveja, vendendo quibe, vendendo salgadinho. E encontrei um monte de colega lá fazendo, fotografando também. A história dessa foto, tudo isso para dizer que eu fui pro Maracanã para fazer a final do futebol na arquibancada. Porque já estava o pessoal de campo lá. Eu falei, tá bom, vou na arquibancada. Fiz o entorno, aquelas coisas que a gente tem que fazer, personagem, piriri pororó na arquibancada, fiz. Depois eu fiquei sentadinho na minha. Arrumei um corredor ali e fiquei fotografando. E fiquei fotografando, às vezes o segurança encheu o saco, que não pode sentar na escada, aquelas coisas que você conhece. Aí fiz, mas não fiz nada que prestasse, cara, durante o jogo. Mas nada que prestasse, cara. Aí acabou o jogo, eu falei, cara, isso aqui que eu tenho não vale nem a pena eu abrir o computador para mandar. Aí fiquei. Aí, né, quando acabou o jogo, os jogadores fizeram a volta olímpica, comemoraram e tal, o Neymar se dirigiu a uma turma que estava perto de mim, assim, e fez sinal e tal, não sei o quê. Aí eu falei, puta, meu. Aí eu vi que a galera se agitou, eram os amigos dele que estavam ali. Aí eu falei, puta, meu, esse cara vai vir para cá para comemorar, né? Aí fiquei com aquilo na cabeça, falei, não vou sair daqui, não vou transmitir, não vou fazer nada, eu vou ficar aqui. Aí ficou naquela, deram a volta, os colegas no campo já sentando, né, mandando imagem, né, comemoração, os caras já tinham dado a volta olímpica, escambau, a galera lá no campo mandando, e eu fiquei sentado esperando, cara. Eu falei, ele vem para cá. E toda hora que ele vinha, andava, deu entrevista, conversava, eu ficava naquela torcida que a gente fica, né, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Mandando aquela energia positiva, né? Vem. É isso. Nessa ele veio, cara, pulou para a arquibancada, subiu, a galera levantou ele, aí os colegas todos que estavam lá no campo vieram para fotografar, só que eles estavam lá embaixo no campo, e eu era o único que estava na arquibancada, né? De frente. Puta, na hora, de frente para ele, né? A galera levantou ele ali. Aí, pode ver, tem um monte de colega conhecido ali pro meio. Aí eu fotografei. Acho que até o Stucker tá ali. Né? Aí eu fotografei, e ali eu já falei, pronto, agora sim eu consigo fazer foto. Aí dei retorno para a redação, falei, olha, cara, só tem foto, da onde eu fiz, só tem de celular e eu. O resto fez lá de baixo, cara, não tem igual. Aí no final emplacou. Aí essa foto foi a capa do jornal do dia seguinte do ouro inédito aí do futebol, da seleção olímpica, né? Então foi muito... Essas coisas da fotografia, né? E essa adrenalina, e essa competição que faz parte do dia a dia do fotojornalista, de querer fazer a foto, querer fazer a melhor foto, né? E ainda mais, e aí até a gente estava falando das coisas das agências, de como é cruel você estar na mesa e chegar dezenas, centenas de imagens de um evento, e Olimpíada, imagina então a Olimpíada, né?
Milhões de fotos, né? Que você tem o privilégio do posicionamento das agências internacionais, inclusive, para ter aquele posicionamento privilegiado, faz parte né, do jogo, do esquema, sem problema, mas que tem as melhores fotos. Então, como é que para o cara do campo também fazer uma foto que seja diferente ou melhor, é difícil, não é fácil também, né? E aí nessa é isso, cara, aí nessa numa improvável, né? Você atirar no improvável ali pode dar certo e aí se tornar uma foto bacana, uma foto que ninguém tem, né? Esse que é o bacana, né? O jornalismo sempre tem isso, né, cara? Eu sempre tive uma coisa muito intuitiva na rua e eu acho que é coisa de todo fotojornalista, né, Conceição? Você tem que estar uma intuição, antenado mesmo, né, cara, e atento, né, e às vezes você vira para a esquerda ou vira para a direita, viro para cá por intuição e é nessa que você faz a grande foto, né, e você se depara com uma situação de rua mesmo, né, essas coisas da profissão que são gostosas, porque é um imprevisto, né, cara, a gente lida o tempo todo com imprevistos, cara, de todos os aspectos, a gente lida com pessoas, com cidade que se movimenta, com pessoas que fazem coisas que você não imagina, né, com realidades que você também não imagina, né? Eu nunca teria tido acesso a essas realidades se não fosse pela fotografia, né? Pelo fotojornalismo, né? E isso é muito, muito legal, né? Disso eu tenho muita saudade. Ainda mais na pandemia, eu sinto muita falta de estar com as pessoas, né? Não só dos amigos, é óbvio, mas de estar na rua, de sair, de pegar a câmera, eu vou para a rua, cara. Eu morava aí no Cambuci, né? Então, eu morava no Cambuci, tá a 3 quilômetros da Praça da Sé. Então, às vezes eu saía a pé, cara, às vezes eu batia para a Folha, que dava 6 quilômetros a pé. Assim, sabe, aquele plantão de domingo, vou entrar 1 da tarde, vou sair às 10 e vou a pé. E a pé, cara, na boa, andando com a câmera ali, guardadinha, às vezes vinha uma coisa, fotografava, que é curtir a cidade, né? Então isso eu sinto muita falta, de sair um pouquinho assim a esmo, caminhar, ver, fotografar. É muito gostoso, né, cara? E aí a fotografia, ao mesmo tempo que que você se relaciona com tantas pessoas, ela é muito introspectiva também, né? A fotografia é um momento de você com você mesmo ali, né? Então, por isso que eu nunca gostei de sair em grupo para fotografar, sabe? Tem amigos que fazem, é legal, entendo, mas que é questão de jeito mesmo. Eu nunca gostei, para mim é sempre uma coisa muito, muito solitária, porque você tem que estar disponível para conhecer as pessoas, mas é um momento de introspecção, sabe? Só consigo fotografar se for uma coisa muito mesmo de interior, né? E aí, viajando um pouquinho mais alto, a câmera é a nossa ferramenta de se relacionar com o mundo, né? Então, eu que sempre fui um cara tímido e tal, não sei o quê, encontrei na câmera fotográfica uma maneira de me relacionar com o mundo. Porque ao mesmo tempo que a câmera te expõe, porque ela nos expõe muito quando a gente está com ela também me protege, né? E ao mesmo tempo também me escondo, né? Então a fotografia tem essa coisa, assim, para mim funcionou muito dessa maneira, né? Como uma forma de eu me relacionar com o mundo e com as coisas e tal. Então E nessa pegada toda, Diego, a Folha fez 100 anos. E eu vi uns retratos que você fez dos colegas, que é para uma edição, né, que foi sendo publicado, coisa e tal. E você fotografando para a edição comemorativa dos 100 anos da Folha, os colegas fotógrafos. E como é que você foi? Como é que foi a logística de você marcar com cada um? Onde foram feitas as fotos? Na verdade, Conceição, é um material para os 95 anos da Folha, que eu estou republicando o material por conta dos 100 anos, mas não foi um projeto feito para os 100 anos, foi um projeto feito para os 95. Porque em 2015 eu voltei a fotografar, eu deixei de ser editor e voltei para a rua para fotografar. Aí fiquei um período ainda contratado, depois fui terceirizado. Eu fui para a Olimpíada em 2016 já como fotógrafo terceirizado, né? Mas ainda fazia parte da equipe da Folha.
E foi, em 2016, a Folha completou 95 anos. E aí eu propus pro editor na época, que era o Marra, que a gente fizesse uma sequência de entrevistas com os fotógrafos, contando a história por trás de uma grande foto que ele tivesse feito. Aí virou a história por trás da foto. Né? Então a gente fiz uma breve pesquisa ali sobre fotos, fotografias, desde fotografias históricas até fotografias mais atuais, de 2013, coberturas importantes recentes, desde a foto do Fernando Santos, da Direta Já, de helicóptero, né, com a torre da Catedral da Sé, aquela foto famosa também. Então, eu peguei algumas fotos dali, fiz uma seleção, e aí propus para o jornal para que a gente fizesse a entrevista com os fotógrafos. Eu fiz 22 entrevistas. E eu fui para Brasília entrevistar o pessoal de Brasília. Em São Paulo, a gente fez toda a turma de São Paulo, lá onde era o antigo restaurante Esquema lá, e fez as entrevistas, e eu montei o fundo para fazer os retratos dos fotógrafos lá. A mesma parafernália eu levei para Brasília para tentar fazer no mesmo padrão, né? E foi muito gostoso, cara, porque é isso dos colegas. Eu fiz um pouquinho lá atrás também com os colegas ali da Folha, porque era o aniversário da Folha. O Donassi, eu vi que o Donassi está com uma iniciativa bacana agora também, entrevistando os colegas. Esse tipo de iniciativa eu sempre achei que faltava na fotografia, no fotojornalismo principalmente, que é essa entrevista e dar voz para os fotógrafos contarem também as suas histórias, as histórias das imagens que eles fazem, falar da profissão, falar da carreira, né, falar disso, dos percalços que é da carreira, do momento que a gente vive, do momento que a profissão vive, né, então tudo isso acho que faz parte de uma discussão. Então, esse tipo de iniciativa que você teve e tem entrevistando todos nós, cara, é sensacional, porque falta isso de fato. Eu acho que falta isso, inclusive, numa mídia de massa, que é televisão, no rádio, uma coisa para você pensar também, Conceição, que é levar isso numa formatação para uma mídia maior, porque falta, e é interessante, as pessoas gostam de ouvir o bastidor de como foi feita aquela grande foto, e como é a vida do jornalista, do fotógrafo, principalmente. O fotógrafo sempre teve, né, essa coisa, né, do meio glamour e tal, de ser fotógrafo, né? Quem conhece sabe que não tem nada de glamour na profissão, mas tem essa ilusão, né? E a pessoa que não é da área tem pelo menos eu tenho esse sentimento, tem essa curiosidade de saber como é que é, né? Porque fotografia todo mundo gosta, ainda mais hoje, no celular, que todo mundo tem a câmera na mão, né, bicho? Então, é muito difundido, né? E tem uma coisa que é importante também, que é o seguinte, né? As pessoas acham que tudo cai na mão, né? Que qualquer profissão, que o cara já está pronto ali. Mas as pessoas não conhecem as dificuldades que era de você pegar o ônibus, pegar o trem, de despachar o filme, os caras não chegar, e não sei o que lá. Então, para essa nova geração que está começando, independente da carreira, né? Serve de alerta para, pô, mas peraí, isso também faz parte, né? Às vezes não é o sucesso lá na frente, mas o como o cara começou, né? Os desafios que o cara superou, as inspirações, e principalmente mantendo a ética, né? Porque por detrás de um grande profissional de concorrência tem um pai de família, tem um ser humano, né? Então você não pode ficar puxando o tapete para ganhar grande foto. Então isso aí tudo também vai ajudando, né? Sem dúvida, cara. A formação, né? Eu acho que, assim, tem uma coisa que serve para profissão, que é estudar, né, cara? Estudar, meu. Tem que estudar, entendeu? Não é assim, né? Então, fotografia parece fácil. Tem sempre aquela brincadeira né, os apertadores de botão, e não é por aí, né? Tem que estudar, cara. Eu estudei um pouco, gostaria de ter estudado muito mais, mas aí vou falar de três, na verdade, que foram muito boas.
Bom, primeiro, fazer jornalismo, fazer um curso superior, que é importante. Segundo, eu fiz uma pós-graduação em fotografia no Senac, que também foi super importante para ampliar para outros campos da fotografia e de narrativas. E aí, e estudar fora isso, workshops, hoje em dia, né, Conceição, pô, tem tanta palestra, Sim. workshop, tem tanta coisa, assim, tão acessível, né, que tem que ir atrás. Eu fiz 2 workshops que foram muito importantes também para minha formação. É o mesmo workshop, o jornalismo workshop, que é um workshop que é dado por vários fotógrafos de vários países do mundo. A Adriana Zebrauskas faz parte, é uma das instrutoras, fez parte durante vários anos, pandemia que não tem. E cada ano ele é realizado numa cidade diferente do mundo. Em 2008, no México, na cidade do México. O Ronaviv, da agência Seven, e o Michael Robson Chaves, que é um figuraça, ele era freelance, fazia para Los Angeles Times e tal, em 2008. Aí eu voltei a fazer esse workshop, foi em Buenos Aires em 2010. E aí eu peguei como instrutor a Adriana Zebrauskas e o Walter Astrada, que é argentino, né? Então, assim, você tem workshop, vários temas, geralmente os trabalham em duplas, meio que temático conforme a carreira dos instrutores, entende? E é uma semana desse, fica em imersão 10 dias e fazendo assistindo as palestras dos seus instrutores, você tem que sair para fotografar, você tem que realizar um ensaio fotográfico durante aquela semana, e todo dia você fotografa, volta, os caras olham, a sala inteira olha o material de todo mundo e analisa, todo mundo analisa o material de todo mundo, claro, os instrutores criticando e apontando os caminhos, o que você está fazendo, entendeu? E à noite tem um ciclo de palestras com os fotógrafos que estão lá e são instrutores de outras turmas, entendeu? Contando um pouco da sua carreira. Cara, é sensacional, cara. Eu fiz 2 vezes esse workshop e recomendo para todo mundo que quer estudar fotografia e fotojornalismo. Porque é fotojornalismo, entendeu, Conceição? E aí, voltando a falar, quando eu falei que falta iniciativa desse bate-papo e tal, do fotojornalismo, porque aí em fotografia eu vejo que tem. Então, em fotografia, eu vejo que tem várias iniciativas. Você tem o Instituto Moreira Salles promovendo várias palestras conforme as exposições. Tem os festivais de fotografia, Tiradentes, Paraty e outros que tratam de fotografia. Mas fotojornalismo não tem muitos, entendeu? Às vezes você tem uma palestra aqui, outra lá, ou um trabalho documental de determinada exposição, que daí é feita alguma palestra sobre aquele trabalho. E, claro, são sensacionais também. Mas eu acho que faltam iniciativas nesse sentido do fotojornalismo. E esse workshop que eu fiz é fotojornalismo na veia. Sair, fotografar, voltar, analisar, editar, sair, fotografar, voltar, analisar, sabe? Então isso é muito legal, cara. Sim. E aí você tá falando isso, preparo. Então você tem, assim, desde a sua experiência pessoal, suas dificuldades, o caminho que você trilha para chegar, e tem também um caminho que você tem que trilhar, ir atrás e buscar de estudar, né, e se aperfeiçoar, né? Então, acho que isso é super importante, cara. É se provocar, né, Diego? É se provocar e não achar que você já fez a grande foto, né? Você tem que estar sempre se preparando para a foto boa que ainda vai chegar, né? Esse é o caminho, né? Exatamente. E hoje em dia, travou aí. E hoje em dia vídeo também, né? Conseguiu se provocar, eu já me veio à cabeça o equipamento fotográfico, né? O equipamento nos provoca, quer dizer, ele evoluiu de um tanto que ele passou a nos desafiar, tá certo? Porque você tá com a câmera ali que faz vídeo com uma puta qualidade, depende de você saber usar. Tá certo? Então, assim, por que se a câmera te oferece essa possibilidade de fazer foto e vídeo, por que você não vai fazer, né? Então, cara, o equipamento também desafiou a gente, eu acho que evoluiu de um tanto, que nos desafiou a fazer diferente. E aí, traçando um paralelo histórico, imagino eu que o seu Kodak lá, quando inventou as câmeras portáteis, também foi um grande desafio para os fotógrafos, porque os caras só andavam com essas caixas enormes,
pesado e tal, e de repente virou uma câmera portátil, né? Também imagino que tenha sido uma grande transformação para os caras, né? E uma puta facilidade, né? Claro, assim como o digital é uma puta facilidade para a gente hoje. Né? Mas é isso, cara. E aí... E só para mim fazer um parênteses aí. E nessa de se você provocar, de estar sempre buscando e tal, hoje você tem sua própria agência, você e a Giovana, e mais os três assistentes. É tipo isso, né? Daqui a pouco eu tô botando para trabalhar. Mas, cara, na verdade, assim, quando eu fui terceirizado pela Folha, eu fui obrigado a abrir uma empresa, né? Tá. Porque eu tinha que abrir a empresa para prestar serviço para a Folha. E eu só abri a empresa para prestar serviço para a Folha. Naquela época foi isso, né? A Gil já tinha uma empresa, ela fechou a dela, eu abri a nossa, porque tinha que ser limitada, né? Não podia ser ME nem nada disso. Então tá, aí ela fechou, a gente abriu tal, e eu prestava praticamente, só trabalhava ali, continuava fazendo a mesma coisa, só que em uma empresa aberta, né? E depois que a vida mudou, meu contrato com a Folha foi cancelado, eu deixei de ser fotógrafo terceirizado, passei a voltar, enfim, passei a buscar outras coisas, eu comecei a procurar trabalhos no mundo corporativo institucional, né? O jornalismo, para mim, eu vi que realmente aquilo já não ia dar mais para sustentar a minha família trabalhando com jornalismo. Né? Então, eu falei, bom, isso aqui legal, já foi, já deu, não dá mais. Eu tenho que buscar outras coisas. Aí fui para o corporativo institucional, para esse tipo de fotografia. E comecei a buscar ali trabalhos. Né? Como as redações, aí, parênteses, como as redações passaram por todas essas mudanças, né, diminuiu tanto de tamanho, muitos dos jornalistas que a gente conheceu na redação também estão trabalhando nas agências ativas institucional, nas grandes agências de São Paulo. Sim. Então tem muita gente que a gente conhece da redação que está trabalhando lá. Né? Então é meio que o jornalistaiada. Você tem redações de agências de comunicação hoje que são muito maiores do que a redação da Folha de São Paulo e do Estadão, cara. Cheio de jornalistas trabalhando para os clientes. Né? Então tá, aí a gente viu aí... Né? Oi? E para empresas internacionais, inclusive. Para empresas internacionais, para tudo, né? Aí, quando acabou, né, que foi cancelado o meu contrato com a Folha, a Gil também já estava fazendo uns freelas para clientes, né? A gente começou um processo de se entender como uma agência de verdade, de poder vender o serviço e vender o trabalho. Então, hoje, para resumir, a gente produz conteúdo para rede social. Então, a gente tem muitos clientes que sabem dessa necessidade, dessa importância, e a gente produz conteúdo com toda a nossa experiência jornalística, faz a comunicação corporativa para os clientes. E aí eu faço foto e vídeo quando precisa, e a Gil produz o conteúdo de texto para esses clientes, entendeu? Uhum. E assim a gente tem se encontrado, cara, porque você tem um campo enorme aí, Conceição, de atuação, porque todo profissional hoje, né, ou, se não for toda a maioria, ou pelo menos deveria ser todo, como médico, advogado, sim, cara, pet shop, qualquer coisa, qualquer empresa, se ela não tiver uma rede social bem feita, um Instagram bem feito, sabe, com identidade visual, com conteúdo de qualidade, ela não vai multiplicar suas vendas, tá certo? O médico não vai conseguir mais pacientes se não tiver um perfil bem feito no Instagram. O advogado, idem. Então, essa turma que está caindo na real, que precisa ter uma rede social bem feita, é o nosso público-alvo. Porque as grandes empresas estão nas grandes agências, que são as grandes contas. Né? Com esse time, a gente não compete. Agora, tem mais milhões de profissionais ali precisando que seja feita uma comunicação bem feita, e aí essa turma que é o nosso público-alvo. Então, hoje em dia, a gente tem comunicação, a gente trabalha dessa maneira. E como é que chama a empresa, Diego? Agência Mexerica. Por que Mexerica?
Ah, velho, não me faz pergunta difícil, cara. Sei lá. Porque tem vários gomos, a gente várias coisas, essas viagens, assim, sabe? Vamos Ah, pensar mas no o nome, jeito. Tem vários braços, vários gomos. O é um problema nome é que o pessoal acha que é legal. quitanda, né? Não, mas é legal. Se está dando certo, não mexe em coisa que está dando certo. Não, tá bom, tá bom. Bem, na verdade, o nome, na verdade, o que importa é o trabalho que a gente faz, né? Exatamente. Oh, que legal, Diego. Ó, eu fiquei assim, muito feliz de ter falado com você, de você, pô, vamos Boa, falar assim, vai Conceição. ser muito divertido, porque eu tinha essa gratidão por você. Eu falei, não, preciso falar com o Diego, porque, pô, uma vez ele me salvou a pele lá da entrevista, Não, legal, cara. Que isso, velho. eu Tá tinha bom, essa muito legal. gratidão. Que Muito legal, legal. cara. Eu que agradeço o convite aí, Conceição. Eu volto a dizer, é muito importante, é uma iniciativa que é muito legal, tem que ser feita. O fotojornalismo carece desse tipo de iniciativa. Então, é importante falar da profissão, falar da Sim, carreira, discutir o momento que a gente vive. E a hora que essa chatice passar, que todos nós estejamos bem de saúde, principalmente, que a gente possa voltar a realizar os encontros, que sim, seja pela nossa APOC, que é a associação que nos representa, e que o pessoal tem agitado coisas muito legais. O Tony tem feito coisas muito legais, tenho acompanhado à distância, mas eu tenho visto. Então, que a gente possa voltar e aquecer essas discussões cara, aí, ó, rapidinho, a gente está terminando, parênteses. Eu trabalhava em Mogi, eu vi numa exposição da ARFOC no Centro Cultural São Paulo, das retrospectivas, né? sim. E aí eu vi e tal, eu vi aquele agito, eu vi aquilo fervendo, todo mundo se conhece, cumprimenta, e conversa e fala da foto do outro e tal. Eu trabalhava aqui em Mogi, não tinha foto minha na exposição, eu fui para ver, né, no dia da abertura. E eu vi aquilo e falei, cara, eu quero participar disso aí. Eu quero Sim. estar nesse meio aí. Eu quero estar aí, é aí que eu quero estar, é com esses caras aí que eu quero estar. Os nossos Então isso é pares. muito importante. Exato. Então isso é muito importante, cara. Que Muito legal, né? importante. Hein, Diego? E assim, o Pedroso, Wilson Pedroso, falou assim que quando acabar essa pandemia, para a gente marcar um encontro aí com todo mundo que a gente já conversou. Vamos. Vai ter que ser grande o lugar, hein, velho? Tem bastante gente falando, é muito legal. Ah, e tudo assim, fotógrafos com grandes histórias, né? E grandes Porra, experiências cara. de vida. Pô, não tem. Conceição, isso sem falar nos velhinhos que estão, né, cara, que precisa registrar, documentar muitas histórias dos velhinhos aí que, Sim. meu, Muito cara a gente bom aí que a registra. gente. Puta, e foi a nossa referência, né? Que legal. Ô, Diego, tá travando aqui? Ué. Exatamente. Muito Ô, Diego, eu acho que está obrigado, travando, velho. eu acho que está travando a internet aí. Será que não é a sonda que chegou em Marte? Pode ser uma interferência, né? É provável, viu, cara? É provável. Ô, Diego, Ah, como é que chama o filho? Bento, Vicente e Tereza. Caramba, e a idade dele? Bento está com 10, Vicente está com 8, os dois fazem aniversário no meio do ano, e Tereza vai fazer um ano agora em maio. Caramba, que legal. É, Ó, fala para a Giovana que eu mandei um beijão para ela. nossa, Desejo para a Mexerica, para todos vocês aí, para a empresa, o Diego, para a legal. Giovana, o Bento, para a Tereza e o outro menino, Vicente, o Vicente. Pô, eu desejo toda a felicidade do mundo. obrigado, E assim, Conceição, cara. e aonde o seu avô estiver, tenha certeza de que ele ganhou um fã. Porra, cara, muito legal. Obrigado pelas palavras, viu, Conceição? Que tudo Pô, de bom para você também. Saúde que é o principal. E, cara, a gente precisa fazer algum dia você. Como é que você vai fazer? Você entrevistando você mesmo? Você já pensou nisso, né? Cara, tem que fazer você dando entrevista aí, bicho. a, Vamos pensar em alguma coisa aí, cara. a jornalista Vanice, ela está preparando aí, vamos ver. Ah, legal, bacana, bom Não, saber. mas assim, é mais legal ver as histórias dos amigos. Né? Não, mas tudo bem, mas eu quero ouvir as suas. E aí, como é que faz, cara? A gente vai Legal, arrumar esse ano.
Diego, um beijo no seu coração, sucesso e que tudo bom aconteça para todos nós. Obrigado, velho. Fica na paz. Valeu. Diego, editor de fotografias da Folha de São Paulo. Diego, por favor, conte para nós como deve ser a rotina de um repórter fotográfico que trabalha num grande jornal. O repórter fotográfico, para começar, ele tem que acompanhar, ler o jornal todos os dias. É o mínimo que se espera do repórter fotográfico, é que ele esteja bem informado, né? Não só ler os jornais, mas hoje em dia também que acompanhe as notícias na internet, as redes sociais, porque muitas informações hoje nascem das redes sociais. Então, o repórter fotográfico hoje, além de ler os jornais, deve também ficar atento a tudo que aparece no meio online, na internet, porque dali é um berço de muitas notícias, né? Para citar um exemplo, o protesto do Passe Livre, o primeiro dia de protesto, não foi divulgado em lugar nenhum, nasceu da organização deles via Facebook e o jornal, se não estiver atento a isso, perde uma cobertura importante como foi aquela que mobilizou e paralisou a cidade, né? Diego, como é que o repórter, ao chegar num jornal, ele recebe a pauta? Muitas vezes o repórter fotográfico recebe a pauta até no dia anterior e por e-mail. A gente hoje em dia usa muito os telefones ali, os smartphones e tal, que tem internet. Então a gente pauta programando o dia seguinte do cara já por e-mail, ele recebe aquela pauta, ele deve ficar muito atento a isso. Hoje em dia, quer dizer, com essas plataformas que a gente tem, o cara até acaba trabalhando mais, né? Porque o cara fica conectado o tempo inteiro e pode ser pautado a qualquer momento. É óbvio que a gente se comunica com o cara via telefone e quando ele chega na redação em dia que não tem nada também, claro que ele é pautado aqui ao longo do dia. Mas hoje funciona muito, a pauta é feita por e-mail mesmo, ele recebe ali. As pautas devem ter todas as informações sobre o personagem que deve ser feito, a informação sobre a notícia. A gente orienta muito os repórteres a colocarem informações importantes na pauta, não descrição das imagens, mas sim informações que vão ajudar o fotógrafo a realizar aquela imagem, né, aquela foto, e não simplesmente uma descrição, né? E vai pelo que o que a gente conhece como lead mesmo, quem, o que, quando, onde, por quê. O repórter colocando isso na pauta para o fotógrafo tem todas as informações que ele precisa para pensar na imagem e produzir a imagem. Agora, independente da pauta que ele receba, ele também tem liberdade para criar suas pautas, criar suas fontes e também produzir suas próprias pautas? Sim, sem dúvida. O repórter fotográfico que se destaca hoje no jornal é o repórter fotográfico que traz as suas histórias. Então, o cara que fica atento, não é ler o jornal para se manter informado, mas para pensar em histórias, pensar no que poderia ser notícia para o jornal. Hoje, com a informação que a gente tem gratuita na internet, se o jornal não trabalhar com as matérias exclusivas, vai naufragar. E o repórter fotográfico faz parte dessa equipe, quer dizer, ele tem que estar atento para as histórias da cidade, para que sejam histórias ali exclusivas e a gente possa desenvolver isso, sem dúvida nenhuma. Ao cumprir a sua pauta, o fotógrafo tem que fazer a legenda, né? Identificar o material produzido, não é isso? Uma das maiores dificuldades que tem hoje dos repórteres fotográficos é a legenda, e não estou falando dos nossos repórteres fotográficos. A gente tem um padrão de legenda, todo fotógrafo que inicia o seu trabalho aqui na Folha de São Paulo, ele recebe esse padrão de legenda e tem que seguir aquilo, que também segue a fórmula de quem, o que, quando, onde, como, e se possível, por que aquilo está acontecendo. A maior dificuldade ali dessas agências de fotógrafos que trabalham como freelancers são as legendas. E uma legenda mal feita, o cara deixa de publicar no jornal por uma legenda mal feita, porque ele não coloca as palavras-chave, não coloca
o protesto de ônibus na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, por exemplo. Tem legenda que não vai ônibus na legenda, tem legenda que não tem protesto, tem legenda que não tem manifestação na legenda. Então você tem aqui, num dia como aquele, centenas de imagens chegando e a gente vai fazendo a busca pelas palavras-chave. Agora, como é que você vai adivinhar que palavra o cara colocou na legenda para achar? Então, previamente, quando o repórter fotográfico vai para a pauta, ele já tem que pensar nisso também. Quais são as palavras mais importantes que eu tenho que colocar nessa legenda para que essa foto seja encontrada? Que são aqui centenas, agora aqui eu coloquei Turquia, só da Turquia tem 12.600 imagens dos protestos na Turquia. Se a gente colocar isso, se eu colocar protesto e ônibus, eu não vou achar tudo que foi produzido, porque tem fotógrafo de agência que não colocou isso na legenda. Tem 6.700 imagens disso. Claro, não é só de hoje, são 6.700 imagens de todas essas semanas que passaram aí de protestos de ônibus. Mas, de fato, se o repórter fotográfico não fizer uma legenda completa e pensar nessas palavras que são chaves ali para serem encontradas, deixa de publicar. E só para a gente encerrar, Diego, é fundamental que o repórter fotográfico, que um dia queira trabalhar num grande jornal, o que é importante para ele fazer? Ele tem que ter um site, ele tem que ter um portfólio. Como é que funciona para um editor avaliar o trabalho de um candidato no futuro, por exemplo? Eu falo com base no que a gente faz aqui e na minha atitude quando algum fotógrafo me procura. Primeiro, o cara tem que ter um portfólio, sem dúvida nenhuma, mas não precisa ser mais o portfólio impresso, não precisa gastar esse dinheiro imprimindo a foto no papel fotográfico e tal. O mais importante é que ele tenha o portfólio, e eu prefiro que seja online mesmo. Ele pode ter um blog ali, um Flickr, que são gratuitos, o importante é ele ter o trabalho fotográfico dele ali. E a maneira de chegar até a gente é mandar um e-mail com o link desse trabalho. A partir daí a gente vai avaliar o trabalho dele e, se nos interessar, a gente chama para bater um papo e fazer uma entrevista e conhecer um pouco melhor a pessoa. E uma outra dica também para quem está começando: é muito difícil montar um portfólio porque a pessoa não tem experiência e geralmente os portfólios eu também, quando comecei, pensava muito nisso, tem que ter diversos temas para fazer jornalismo e tal. Eu não avalio por aí, eu avalio uma boa história. Então, a pessoa não tem fotos de esporte, não tem fotos de protestos e confrontos, não tem esse tipo de coisa, mas ela tem uma história. Trabalha ao longo de algum tempo numa história, que pode ser qualquer história, bem documentada, quer dizer, não precisa ser do hard news. O que importa ali é entender a linguagem, ver o trabalho de repórter fotográfico mesmo, o trabalho documental. Acho que a fotografia e o fotojornalismo caminha muito por isso hoje em dia, ainda mais com os sites, com os portais, onde a gente não tem aquele limite de espaço que havia e que existe no papel jornal, que cabe uma, duas, no máximo 3 fotos da mesma história. Na internet a gente publica uma galeria com 10, 12 histórias. Daí a importância desse repórter fotográfico que está começando, começar por isso. Imagine um tema que você gosta, um tema que seja, claro, que seja dentro do jornalismo, que tenha um interesse ali documental, e faça, vai um, vai dois, vai uma semana, 2 semanas, vai um mês, 2 meses, acompanhe essa história ao longo do tempo e produza e edita esse material. Peça ajuda das pessoas para opinar sobre essa edição. Edição é uma das coisas mais importantes. Antigamente o fotógrafo mandava os filmes dele para revelar e o editor olhava aqueles contatos de negativo do primeiro clique ao último clique. Hoje em dia não, né? O fotógrafo ele tem que baixar as imagens do computador, editar o próprio material para transmitir. Esse editar o próprio material é essencial.